Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Milena e hoje a gente vai fazer uma videoaula sobre consumo de energia. E tudo isso vai ser para a gente responder a essa pergunta aqui da tela. Estamos consumindo mais energia elétrica durante a pandemia do coronavírus? Sim? Não? Por quê? Vamos ver. Então, vamos começar do que é energia elétrica. Energia elétrica é uma forma de energia que pode ser originada a partir de vários fatores. Energia cinética, o movimento, energia potencial, que é a capacidade dela armazenar energia, a mecânica, que é a soma da cinética e da potencial, ou até mesmo de radiação solar. Então, essa energia pode ter uma forma final, luz, movimento ou até mesmo calor. Por exemplo, a luz pode ser a lâmpada, movimento, um ventilador e o calor, o chuveiro. Vamos ver da onde que vem então essa forma final? Aqui a gente tem um gráfico da Matriz Elétrica Brasileira em 2019, segundo os dados da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Antes de qualquer coisa, eu acho importante a gente destacar um problema aqui, que é a quantidade de recursos não renováveis, que são o petróleo, a importação, carvão mineral, energia nuclear e de outros fósseis, tudo isso totalizando quase 13% do nosso gráfico. Agora, a gente também pode e deve analisar nosso principal dado, que é a fonte de energia hídrica como a nossa principal, totalizando quase 61% da nossa matriz elétrica. Então, vamos estudar como que ela funciona? Primeiro, a gente tem um reservatório e então a gente vai ter uma energia contida na correnteza dos rios que está lá. Uma energia que a gente já conhece, a cinética. O que ela vai fazer? Ela vai movimentar uma turbina. Uma turbina que vai fazer o seguinte: vai movimentar um gerador, que, por sua vez, na casa de força, vai transformar toda essa energia cinética em energia elétrica, que é o que a gente já conhece, e vai ser distribuída para a gente. Vamos dar um exemplo que talvez a gente já esteja mais habituado, que é a hidrelétrica de Itaipu Binacional. Ela é localizada aqui no Brasil e no Paraguai e é uma das maiores hidrelétricas do mundo. Isso porque ela pode gerar até 14.000 megawatts. Mas o que isso significa? Então vamos falar de um caso que aconteceu comigo. Uns meses atrás, o meu cabelo era mais curto e eu tinha um secador de 2.000 watts. Eu conseguia secar o meu cabelo em uns 5 minutos. Só que conforme o tempo foi passando, meu cabelo foi crescendo e começou a demorar muito mais para eu secar. Então, eu decidi comprar um secador mais potente. E aí, me veio esse daqui, de 2.400 watts. Eu consegui secar o meu cabelo em menor tempo do que com o outro. Só que, ao mesmo tempo, o que acontecia? Eu também estava consumindo mais energia. Vamos ver como é essa relação de potência e energia. Energia. Então, vamos definir energia do ponto de vista da física. Energia é igual a potência vezes variação de tempo. Mas atenção, a potência é medida em watts. Ou então, ela pode ter algumas variações, que podem ser megawatts, que é o caso de Itaipu, que a gente viu, que é a mesma coisa que 10 a sexta vezes watts. Ou quilowatts, que é 10 a terceira vezes watts. A gente vai ter o tempo, podendo ser medido em segundos ou até mesmo em horas. A energia geralmente é medida em joules, só que como a gente está falando de uma escala muito grande, ela geralmente vai estar expressa em quilowatt-horas. Sabendo disso, vamos então tentar fazer um exemplo aqui. Vamos dizer que eu tenho um computador que ele tem uma potência de 0,2 kW e que eu esteja usando ele durante períodos de 4 horas. Então, quanto de energia eu vou estar gastando? Voltando para a nossa formulinha anterior, energia é igual a potência vezes variação de tempo. Então, energia vai ser a mesma coisa que 0,2 vezes 4, nos dando 0,8 kWh de energia, sendo isso em apenas um dia. Agora, se eu quiser saber de um mês inteiro,
basta multiplicar esse resultado por 30. Então, a energia mensal consumida vai ser de 0,8 vezes 30, nos dando 24 kWh de energia consumida só no computador. Com isso, a gente pode, então, tentar estimar o nosso consumo de energia elétrica mensal. Vamos lá? Bom, então eu montei uma tabela com os eletrodomésticos que a gente está consumindo mais, que a gente percebe durante a pandemia, né? Televisão, lâmpadas, carregador de celular, computador e videogame. Deixei aqui a quantidade de quantos tem aqui em casa, pelo menos. Aqui é a potência tabelada que eu encontrei, os dias de uso, que é para um mês, e o tempo. Então, ó, ele vai calcular da seguinte forma. Eu tenho uma energia mensal que vai fazer o quê? Vai multiplicar a potência vezes o tempo, que é o que a gente já estava fazendo, vezes os dias que ele está consumindo isso, que é de um mês, então são 30 dias, vezes a quantidade de quantos tem aqui em casa. Então, vamos colocar aqui. Tempo de uso de uma TV, que é geralmente uma, não, são duas, né? 1 hora. As lâmpadas a gente usava por umas 5 horas. O carregador de celular, só 1 hora, a gente não carregava aqui em casa. Computador, só 1 hora. E o videogame, só 1 hora. Então, a gente tinha um gasto em quilowatt-horas da televisão de 9, as lâmpadas gastavam 90, carregador de celular 1,35, computador 12 e videogame 1,8. Então, somando tudo isso aqui, a gente tinha uma energia total gasta antes da pandemia, só nesses eletrodomésticos, cerca de 114,15 kWh. Então, vamos pegar de novo a mesma tabela e agora a gente vai calcular a nossa energia consumida em um mês durante a quarentena. Então, o nosso tempo de televisão aumentou para 2, as lâmpadas foram para 7, porque a gente está ficando acordado até mais tarde aqui em casa. O carregador de celular, como a gente agora tem que carregar na nossa casa, vai para 3. Então, o computador passa para 6, já que todas as nossas atividades, desde trabalho até estudo, é tudo centrado no computador. E agora o videogame passam para 2 horas. Então, a nossa energia mensal em kWh vai ser da televisão 18, as lâmpadas 126, carregador de celular 4,05, computador 72 e videogame 3,6. Somando tudo isso, vamos totalizar 223,65 kWh consumidos durante a pandemia. Então, agora vamos comparar esses resultados. Antes da pandemia, eu estava gastando cerca de 114,15 kWh naqueles aparelhos específicos. Já durante a quarentena, isso saltou para 223,65 kWh. Então, seria um aumento calculado a partir da razão entre o valor de antes da pandemia sobre o durante da quarentena. Então, eu vou ter 114,15 dividido por 223,65 vezes 100. Isso tudo vai dar um aumento de cerca de 51% no meu consumo mensal. Isso não é à toa, tanto é que a gente tem uma manchete aqui que diz o seguinte: famílias em isolamento sofrem com aumento nas despesas de casa. Ficar em casa todos juntos implica em gastar mais água, energia elétrica e mantimentos. Em 15 dias de quarentena, as famílias já sentem no bolso e gastam mais. Essa notícia diz em apenas 15 dias, então em um mês é muito mais ainda. Então, com esse resultado, a gente já pode dar a resposta para a nossa primeira pergunta? Antes disso, vamos dar uma consultada em mais um dado. Eu aqui trouxe um gráfico de distribuição do consumo de energia elétrica por setor. Olha só o industrial, ele já ocupa quase metade de tudo isso, com 46,74%. Juntando com o comercial, que tem mais 14,20%, dá um total de quase 61%, de um setor, de 2 setores, aliás, que, em tese, já estão quase totalmente paralisados durante a pandemia. Então, o que vai acontecer?
Com pandemia, consumo de energia em abril é o menor para o mês desde 2012, diz ONS. Então, olha aqui, dados do Operador Nacional do Sistema mostram que houve redução no consumo com a paralisação de parte do comércio e da indústria. Vamos agora voltar para a nossa pergunta do começo do vídeo. Estamos consumindo mais energia elétrica durante a pandemia do coronavírus? Depende. Se a gente estiver falando em relação ao consumo residencial, com certeza teve esse aumento e é o que a gente sente. Só que se a gente está falando num nível mais amplo e nacional, não. Até porque o consumo deles é muito maior comparado com o nosso. E apesar da gente já talvez no primeiro momento achar que teve um aumento, na verdade isso foi só o que a gente sentiu por causa das nossas despesas. Mas na realidade não é isso o que realmente refletiu a pandemia. Então, a partir disso, a gente pode ir para uma conclusão e fazer alguns questionamentos. Então, o que a gente pode concluir de tudo isso além da nossa resposta? E também refletir. Apesar de estarmos consumindo mais energia elétrica, esse aumento é desprezível em relação à paralisação da indústria e do comércio durante a pandemia do coronavírus. Então, se a gente está gastando mais ou menos, isso não está refletindo realmente no setor. E quem deveria se conscientizar melhor sobre os problemas ambientais resultantes do consumo dos recursos naturais? A gente ou a indústria e o comércio? Aqui estão as fontes que a gente usou no nosso vídeo. Então, qualquer dúvida é só consultar eles. Obrigada, gente. Tchau!